Daí galera, tranquilo, numa boa. Eu gostaria de conversar hoje sobre a possibilidade ou impossibilidade do diálogo com quem se acha detentor de uma superioridade, aquele que tem um discurso baseado numa verdade que se autoelege como a verdade, né? É muito comum falarmos em um discurso de ódio quando nós falamos sob essa perspectiva de verdades que se autoproclamam. Pois bem, vamos do básico. Para que haja diálogo, é preciso a vontade de troca de informações. E para que haja troca de informações, o emissor, eu que falo, preciso estar bastante preocupado com a capacidade de compreensão do outro. Veja, se eu usar uma linguagem técnica para quem não é técnico, por mais que eu fale, por mais que eu enuncie, não haverá compreensão. E neste caso, a responsabilidade pela incompreensão é minha. Por quê? Porque eu, detentor de um saber, e sabedor que o outro não o possui, logo, se eu insistir, né, nesta vontade imperiosa de dizer algo sem a compreensão do outro, a responsabilidade é totalmente minha, porque com certeza não haverá troca de informações, porque informação significa entendimento. Portanto, o diálogo é um contato cognitivo, é um contato de compreensão e, portanto, é da responsabilidade do emissor. Ou há muita responsabilidade do emissor. Já o receptor, por sua vez, ao ser abordado, está preocupado consigo mesmo, no sentido de terei eu as condições cognitivas de compreensão, né? E também terá preocupação com o outro, no sentido de por que este outro que fala comigo está falando de tal maneira, né, que não toca o meu saber, não toca o meu ser, não toca a minha consciência. Ora, portanto, agora, ao final deste parágrafo, dessa introdução, eu posso dizer que o diálogo só acontece através de sujeitos preocupados tanto consigo quanto preocupados com o outro, no sentido da cognição. Por consequência, alguém autocrático, alguém que por algum motivo se autoproclama como detentor de um saber e, portanto, proclama as suas verdades sem preocupar-se com o entendimento do outro, ou pior, sem preocupar-se com o outro, é óbvio, por consequência, que esse sujeito autocrático, ele não busca a compreensão, ele não busca o diálogo, ele busca um império de si sobre o outro. É evidente, se nós pensarmos no discurso de ódio, se nós pensarmos no fascismo, se nós pensarmos na violência, esse sujeito autocrático se harmoniza muito com isso, com essa violência. Porque supõe-se que esse sujeito que se impõe uma verdade, impõe-se sobre o outro, se ele deixar-se ser interpelado, se ele deixar-se ser questionado, é provável que essa violência vá se diluindo. Porque deixar-se questionar significa buscar a abertura para fazer-se compreender. Se eu deixo que o outro me pergunte, significa que eu estou preocupado em me fazer compreender, em tocar o cognitivo do outro. Ora, e por que isso dilui a violência? Porque fazer-me compreender faz com que eu saia de mim,
com que haja alguma empatia, também faz com que eu tenha que dizer os porquês, também faz com que eu, ao dizer das minhas verdades, tenha que justificá-las, tenha que valorá-las, tenha que buscar um meio de compartilhar esse saber. Portanto, é preciso que o outro esteja disposto a compartilhar. Então, aqui, não a destruição do outro para que a minha verdade se imponha, mas se eu permito a interpelação, a pergunta, significa que eu preciso continuar existindo com o outro. É preciso que a minha verdade continue coexistindo com o outro e não com a eliminação do outro. Eu não vou dar o delete no outro. Porque se eu deletar todos os outros, eu vou monologar. Se eu deletar todas as possibilidades de explicação, todos os sujeitos que me questionam e pedem explicações, eu serei um sujeito autocrático e também serei um sujeito que fala, mas que não dialoga. E não dialoga porque a violência que está em mim é tão forte, é tão grande, que não somente me ensurdece, quanto faz com que eu elimine o outro. Portanto, não pode haver o outro. Percebam que esta fala autocrática, esta fala odiosa e odienta, esta fala fascista autocrática, na verdade ela não fala, ela urra, ela grita, ela é uma ponta de lança que agride, que perfura, ou que quer perfurar. E aqui é interessante que a violência, ao eliminar o outro, elimina o conflito. Sujeitos violentos, eles não entram em conflito. Ora, professora Milka, o que tu queres dizer com ausência de conflito? Ora, só há conflito quando há o sujeito A e o sujeito B. Se só há o sujeito A, não há conflito. Não tem com quem conflitar. Não tem como a guerra acaba quando elimina o inimigo. Né? Quando alguém é 100% vencedor, a disputa acabou. E o sujeito violento, ele é um sujeito que busca evitar o conflito. Ele busca a guerra, a destruição, a violência para com o outro. Percebe-se que o sujeito violento, ele é um sujeito que foge do conflito. Ele teme o conflito. Porque o conflito lhe dá urticária. Porque ele só pode manter um conflito se ele manter vivo o outro. É preciso manter um contato cognitivo, empático com o outro. Mesmo que ele continue discordando, mas para ele manter o conflito, ele tem que entrar na pele do outro, para compreender o outro, para poder fazer-se compreendido. E este processo, o sujeito violento não consegue, ele não vai sair de si. Ele vai violentar o outro, porque ele perdeu ou nunca teve a capacidade da empatia, a capacidade de comunicar-se. Ele é uma pessoa que fala, que urra, mas ele não é uma pessoa que se comunica. Porque tudo aquilo que é troca não lhe diz respeito. O vocabulário fica menor, a qualidade, a quantidade de ideias fica menor, porque ele não vai se comunicar com o outro. Ele não pode comunicar com o outro, ele não pode fazer isso compreendido, porque ele não pode compreender o outro. E, portanto, ele fala dos seus iguais, portanto, eles se fortalecem entre seus iguais, e qualquer discrepância entre seus iguais, esse que era um igual, se ele se tornar discrepante, ele é eliminado, abandonado no aspecto da linguagem. Ele não é mais compreendido, ele não é mais comunicável, dialogável, ele tem que desaparecer, porque ele é o outro. E o sujeito odioso
não pode conviver com o outro, ele tem que dominar o outro. Portanto, para quem quiser conversar, comunicar-se, dialogar com o sujeito violento dessa espécie, eu desejo boa sorte, né? Desejo sucesso, com certeza. Tu és um sujeito muito corajoso e muito habilidoso. Até a próxima.